Alô, prezado ouvinte, muito obrigado por estar assistindo mais um estudo dessa série A Trajetória da Vida. Iniciamos já no estudo anterior com uma série de fatos a respeito da razão da nossa existência, e o objetivo dessa série de estudos é dar uma base sólida para você saber se é uma pessoa salva e, caso não seja salva, saber com base na palavra de Deus como pode ter certeza da sua salvação. E nessa série começamos a abordar e continuaremos a tratar basicamente de 3 perguntas fundamentais da vida. A primeira pergunta, de onde eu venho? A segunda pergunta, por que eu existo? E a terceira pergunta, para onde eu vou? A Bíblia nos mostra que muitos fatos aconteceram antes já da nossa concepção e antes do nosso nascimento. Salmo 139:16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso quer dizer que muito antes do nosso nascimento, já na eternidade passada, tudo a nosso respeito foi escrito nos livros de Deus lá no céu. Tudo foi planejado na eternidade passada, no conselho eterno. Deus formou o teu corpo no ventre materno. Resumindo a primeira lição, nós vimos, Deus planejou a tua vida na eternidade passada, o plano foi motivado pelo seu amor, Deus te formou no ventre materno e Deus te criou com um propósito. Vamos então para a segunda lição e tratamos da pergunta: por que eu existo? Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Deus não faz nada só para fazer. Quando Ele criou a nossa vida, quando Ele planejou a nossa vida, Ele já tinha um propósito pelo qual Ele queria nos formar. Muitas vezes, no aconselhamento, eu pergunto para as pessoas qual é a razão da sua existência. Muitas respostas diferentes são dadas, como, por exemplo, sei que existo para ser feliz, mas não sou feliz. Ou, meus filhos são a razão da minha existência, mas sinto que ainda falta alguma coisa. Ou, minha razão para viver consiste na minha autorrealização. Ou, minha razão para viver é aproveitar a vida, o sexo e o dinheiro. Ou ainda, minha razão para viver é promover a ideologia do partido. Temos exemplos dessas atitudes já em vários personagens da Bíblia, e vimos que todos eles, mais cedo ou mais tarde, ficaram frustrados e perceberam que a vida realmente não trouxe aquilo que estavam esperando. Por isso é muito importante saber qual foi a razão pela qual o nosso Criador nos criou. Então, todas essas razões citadas podem trazer satisfação por um certo tempo, porém nenhuma traz a verdadeira felicidade e nem corresponde ao propósito de Deus. Toda a criação do universo foi feita para glorificar a Deus. Nós lemos Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Bem claro, a glória de Deus. Ou, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Salmo 8, verso 1. Também o homem foi criado com propósito, e a Bíblia fala, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Lembrando que o conselho é aquele planejamento que Deus fez já na eternidade antes de começar qualquer ato de criação. Temos então nesse texto algumas expressões: predestinados,
propósito e conselho da sua vontade. Isso quer dizer, Deus já havia estabelecido um propósito, Ele nos designou para isso, esse propósito faz parte do conselho da sua vontade. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fala aqui sobre a igreja e mostra que Deus tinha um eterno propósito para com a igreja, e com esse propósito Ele estabeleceu a igreja. Também 2 Timóteo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, isso quer dizer, na eternidade passada. Mais uma vez, lemos aqui sobre propósito. Amigo, a tua vida, a minha vida, tem um propósito estabelecido por Deus já na eternidade. Em relação ao homem específico, a Bíblia diz, em Isaías 43, verso 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Note bem o que o texto fala. Os criei para a minha glória. Tanto o homem como toda a criação são fruto da criação de Deus para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E qualquer pessoa que se desvia desse propósito está fora do plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Nós lemos em Efésios 1, 5 e 6, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Mais uma vez, criados para louvor da glória da sua graça. Em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Repetindo mais uma vez, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, a nossa vida, desde o nascimento até a eternidade, deve estar destinada a esse propósito, viver para glorificar a Deus. Notamos, portanto, que o propósito de Deus não tem nada a ver com uma posição egoísta que o homem possa ter. O homem deve viver para a glória de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Boas obras fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, e o resultado dessas boas obras deve ser a glória de Deus. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso não quer dizer que uma pessoa não vai poder usufruir a vida, não vai poder ter uma vida feliz, não vai poder realizar muitas coisas. Tudo isso faz parte da vida. Não quer dizer que a pessoa não vai poder se dedicar à família, à vida conjugal, à vida profissional, mas em todas essas áreas, conforme o ensino da Bíblia, Deus deve ser glorificado em nossa vida. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Quer dizer, na vida social,
e na vida profissional também, as pessoas devem observar as nossas boas obras e devem glorificar a Deus observando a nossa forma de viver. Paulo escreve que podemos glorificar a Deus pela vida e pela morte, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, glorificar a Deus durante a vida e glorificar a Deus também na hora da morte. O apóstolo Paulo morreu como mártir, ele foi decapitado em Roma e pela morte dele ele glorificou a Deus. O apóstolo Pedro, da mesma forma, ele foi crucificado em Roma e glorificou a Deus pela sua morte. Cumpriu plenamente o propósito que Deus tinha para a sua vida. Agora, uma verdade muito importante. Isaías 42, verso 8, nos informa: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Durante toda a história da humanidade, a luta tem sido em torno dessa questão fundamental: viver para a glória de Deus exclusivamente ou atribuir glória a outros. E Deus disse: eu não darei a minha glória a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Estudaremos mais a esse respeito, conforme já falei no primeiro estudo. Todo esse estudo é inteiramente baseado nos ensinos da palavra de Deus. Não ensinamos religião aqui. Estamos ensinando aquilo que Deus nos deixou escrito na sua palavra. A tua vida tem sido um instrumento para a glória de Deus? Analise uma vez um pouquinho como é que tem sido o seu viver. As pessoas têm glorificado a Deus através daquilo que observo em tua vida. A Bíblia ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, verso 12. Então vem a pergunta: o que tenho feito para glorificar a Deus? Pense uma vez de uma forma bem objetiva nisso. Quais os aspectos da minha vida tem servido para glorificar a Deus? Ou será que estou fora daquele plano original que Deus estabeleceu? No próximo estudo, queremos abordar a questão rebelião contra o propósito estabelecido por Deus. A Bíblia nos mostra que houve uma rebelião lá no céu e continua aqui na terra contra esse propósito de viver para a glória de Deus. Vamos ver de que forma aconteceu essa rebelião e de que forma ela acontece em nossos dias e quais são as consequências dessa rebelião contra Deus. Convidamos para você assistir ao próximo estudo, que será postado nos próximos dias, e esperamos que esse conhecimento da palavra de Deus possa dar uma base bem sólida para avaliar se você tem ou não tem a vida eterna, se você vai estar uma vez com Deus no céu ou se não vai estar com Deus no céu. A trajetória da vida. Como é que essa trajetória na tua vida vai terminar? A minha vida teve uma mudança radical quando estava com 16 anos de idade, quando passei da morte para a vida. E queremos estudar mais a esse respeito. Convidamos para você continuar acompanhando essa série.
E como já indicamos no primeiro estudo, seria muito bom se você nos escrevesse no e-mail indicado no primeiro estudo para nos comunicar que está acompanhando essas lições e para fazer eventuais perguntas a esse respeito. Que Deus o abençoe ricamente. Muito obrigado pela sua atenção.